Jogador de malas prontas, excelente notícia para o torcedor vascaíno. Hugo Moura de saída. Tem também novidades envolvendo Aubameyang. O Vasco já tem em mãos os valores pedidos pelo Olympique de Marseille para a contratação do atacante. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades para você aqui. E agora, neste seu Boa Noite Gigante, no finalzinho desse domingo, chegando aí no acréscimo, nos minutos finais desse domingão cheio, né, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Então, é claro, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, cara. Corra aqui embaixo e já venha se inscrever no canal do Gigante. Faça parte dessa família que tem crescido muito aqui dentro da plataforma do YouTube. Eu, de verdade mesmo, conto muito aí com a sua ajuda. Fechado? Vambora, então? Sem muita enrolação? Falar logo do nosso Vascão? Bom, quero começar com você, primeiramente, né, este nosso Boa Noite Gigante, já falando sobre Hugo Moura, né? Porque confirmou, cara. O Hugo Moura, de fato, está de saída do Vasco da Gama. O volante que chegou ao Vasco na temporada de 2024, ainda com o técnico Ramon Dias na beirada de campo, já se despediu dos atletas e, inclusive, nem sequer realizou o jogo-treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, pois amanhã o Hugo Moura estará viajando para a Arábia Saudita. Ou melhor, hoje o Hugo Moura está viajando para a Arábia Saudita. Ele já viajou, então, né? Essa é a informação que eu venho trazer a vocês. O volante ele está viajando para realizar exames e assinar contrato com o Al Fahd, clube atualmente do técnico Fábio Carille, que inclusive também já passou pelo Vasco da Gama. O Hugo Moura vai rescindir com o Vasco para poder assinar com o clube árabe, tá? O Vasco da Gama não vai receber nenhum valor pela liberação do jogador. O anúncio oficial, né, por parte tanto do Vasco da Gama, se tratando da saída de Hugo Moura, quanto também do clube árabe, se tratando do anúncio do volante, só será feito após o Hugo Moura ser aprovado nos exames médicos. O Vasco definitivamente topou a liberação do volante, ele tinha contrato com o Cruz Maltino até dezembro deste ano, ou seja, né, sairia de graça. E o Vasco, que entendeu que o Hugo Moura não é hoje um jogador que está nos planos para o restante dessa temporada, optou pela liberação do volante. O Hugo Moura chegou ao Vasco naquele ano fatídico de 24 e o Vasco pagou 2 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do jogador. Gente, eu fico pensando como o Vasco gastou dinheiro errado recentemente, cara. Eu acho que o Hugo Moura, ele até foi útil em alguns momentos. De verdade mesmo, cara. O Hugo Moura foi útil em alguns momentos. Mas 2 milhões de euros? Fora Lloyd Augusto, fora Maxime Domingues, fora Jean Davi Menezes. Olha a quantidade, né, de erros que o Vasco da Gama teve no mercado se tratando de contratações. Então, Hugo Moura, de malas prontas para a Arábia Saudita e, de fato, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o jogador não pertence mais ao nosso Vascão após a aprovação dos exames médicos. Vai fazer falta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, vamos seguindo aqui esse nosso Boa Noite Gigante. Quero falar com vocês agora com relação à situação de mercado para entrarmos no assunto Aubameyang, que é talvez o motivo que fez você clicar aqui para assistir o vídeo, né? O Vasco da Gama hoje ele está de volta ao mercado. A informação, inclusive, é que no momento que o presidente Pedrinho foi afastado pela liminar, o Vasco já estava negociando os últimos detalhes com até alguns nomes no mercado da bola. Infelizmente, diante, né, da situação, da intervenção judicial que o Vasco da Gama sofreu, alguns nomes não esperaram um desfecho, acabaram acertando com outras equipes, e alguns outros nomes esperaram, como foi o caso do próprio Nelson de Ossa, que não fechou com nenhum outro clube, esperou o Vasco da Gama e o Vasco corre para fechar a contratação deste volante. E o Vasco quer, está, claro, de volta ao mercado e quer contratar
reforços. O Vasco tem por objetivo 4 contratações em específico, né? Eu trouxe para vocês lá no Fala Gigante sobre isso. O Vasco tem o desejo de contratar um zagueiro, um meia, volante, um atacante de lado e um centroavante. Esse é o objetivo do Vasco da Gama nessa janela de transferências. Trazer pelo menos 4 jogadores, um zagueiro, um meia, um atacante de lado e um centroavante. Amigo torcedor Cruz Maltini. E aí que entra Aubameyang. Pois diante desse desejo do Vasco da Gama pela contratação de um centroavante, de um atacante, de um jogador que tenha o chamado faro de gol, que é algo hoje que o Vasco da Gama sofre, infelizmente, dentro das 4 linhas, o mercado, sabendo disso, passou a sinalizar ao Vasco da Gama jogadores. E um desses atletas oferecidos ao Vasco foi o Aubameyang. O Aubameyang ele foi oferecido ao Vasco da Gama pelo empresário Túlio de Melo. O Túlio de Melo é um ex-jogador de futebol que jogou, inclusive, ao lado de Aubameyang e do Dimitri Payet na França. O Túlio foi quem intermediou as negociações com o Vasco da Gama na chegada de Dimitri Payet. Ele que fez a ponte entre o Payet e o Cruz Maltino. E agora, novamente, Túlio de Melo faz essa ponte entre o Vasco da Gama e o também francês Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang, mais conhecido apenas como Aubameyang. O nome foi oferecido ao Vasco da Gama. A informação que eu trago já a vocês até aqui na noite deste domingo é que foi dado o aval por parte do Cruz Maltino para avançar na contratação do atacante, para seguir, né, nas negociações, não contratar, mas avançar, entender o modelo de negócio, entender o lado do jogador, o projeto que o Vasco da Gama teria e o desejo do Aubameyang em fechar com o Cruz Maltino. Através, é claro, do Túlio de Melo, que já conhece a atual gestão, já conhece a atual diretoria, que foi fundamental para os momentos finais de Payet no nosso Cruz Maltino. A relação é muito boa, tá? Entre Túlio de Melo e a atual diretoria Cruz Maltino. Então, foi dado o aval, mas logo após o aval dado, tivemos a intervenção judicial que prejudicou. O Vasco não conseguiu fechar a contratação do Aubameyang por conta desta intervenção. E a intervenção caiu. O Vasco voltou ao mercado. O Vasco já anunciou o técnico, o Vasco já anunciou lateral esquerdo, o Vasco da Gama tá por mais, e agora a informação é que o nome do Aubameyang pode sim voltar ao radar, tá, amigo vascaíno? Até porque o atacante francês, ele tinha negociações muito avançadas com o Çorum FK, o Çorum Futebol Clube, o Çorum Futebol Clube, que é um clube da Turquia. O Aubameyang, inclusive, já estava até com viagens marcadas para Istambul para realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube turco. Só que qual é a situação? Nos últimos dias, o Olympique de Marselha, que é o clube que detém os direitos ainda econômicos do Aubameyang, pediu o valor de 1,5 milhão de euros para liberar o Aubameyang. Esse valor foi colocado após o Aubameyang já ter fechado com o Çorum e ter combinado de fazer os exames médicos. Então hoje o clube turco não tem o desejo de pagar. O clube turco hoje entende que para contratar o Aubameyang quer pagar, quer contratar o jogador de forma gratuita, tá, amigo? Quer contratar então Pierre Aubameyang sem custos, mas o Olympique de Marseille bateu na mesa e exige 1,5 milhão de euros para liberar o jogador. As negociações entre o Olympique de Marseille e Çorum seguem em andamento, mas hoje a situação é o Çorum não quer pagar e o Olympique de Marseille não vai ceder ao Aubameyang de graça, então hoje tudo indica que ele vai permanecer por lá. E aí que volta o Vasco da Gama ao cenário. Sem o Aubameyang fechar com o Çorum, com o Vasco da Gama conseguindo, né, através da queda da liminar, voltar ao mercado e trazer reforços, com o desejo, o foco, o objetivo do Vasco em contratar um atacante, as tratativas que foram de fato paralisadas com esse impasse entre Çorum e o Olympique de Marselha, fica a pergunta, será que o Vasco pode aproveitar essa brecha? Ou até uma pergunta direta, será que o Vasco deve aproveitar essa brecha? 1,5 milhão de euros é o valor que o clube francês está pedindo para liberar o jogador e destravar o negócio. Então deixa aí a sua opinião nos comentários, cara. Vale a pena? Importante me lembrar, o Vasco pagou mais de 30 no Brenner. Estamos falando de um Aubameyang nível mundial, jogador que já passou por Saint-Étienne, Mônaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona,
Chelsea, Olympique de Marselha, e na última temporada, com seus 37 anos de idade, ele fechou o ano com 14 gols e 9 assistências. Hoje, amigo, no futebol é o seguinte, é claro, tem sim um jogador com uma idade avançada, mas estamos vendo um Messi que com 40 anos na Copa, 41 eu acho, não, acho que é 38, 39, tá aí brilhando, artilheiro da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, que entrou em campo com 41 anos de idade, 37 anos tem o Aubameyang, mas se conservando, acostumado a um futebol europeu que é mais intenso, mais físico, de maior qualidade, se chegando no futebol brasileiro bem fisicamente, com 14 gols e 9 assistências na temporada passada, pode mesmo diante de uma idade avançada ajudar ainda muito o Vasco nessa temporada de 2026. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Agora, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desse domingão. Já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.